Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde. Esse garoto tá vendo? Vamos lá, gente. Todo mundo certinho aí? Tudo Sim. Confortável? 3, 2... Oi! Chegamos! Mais um vídeo de saúde para você que está acompanhando a gente em casa. Estamos por aqui já, vem chegando. Nosso WhatsApp você já conhece, do Vida e Saúde, 12981510081. Muito prazer. Te agradeço profundamente por deixar a gente entrar na sua casa. Eu sei que esse horário é um horário muito especial, só quem é muito próximo é que chega nesse horário, porque é quase o horário do almoço, não é? E a gente está aqui papeando, conversando. Muito obrigada pela audiência. E a gente vai falar, claro, sobre saúde, um conteúdo que vai fazer diferença na sua vida, na vida da sua família. Tema de hoje do nosso Vida e Saúde: anemia em crianças, como prevenir e identificar os sinais. Anemia já é algo bem difícil da gente enfrentar. Agora imagina quando a gente está falando dos pequenos, não é? Então mantenha a sintonia, já vai me fazendo aqui o favor de responder a nossa pergunta de hoje. Seu filho ou alguma criança da família já teve anemia? Como é que você descobriu? Conta pra gente, 12981510081. Fico te esperando, a Axa vai passando pro meu celular aqui, os recadinhos que vão chegando, e a gente vai bater papo sobre essa questão da anemia. Você sabia? Não sei se você sabe, já leu, já ouviu, que a anemia ela é uma das deficiências nutricionais mais comuns na infância. É sim, e pode comprometer, agora olha a gravidade, crescimento, aprendizado e até a imunidade das crianças. Assunto sério, gente, assunto sério. E muitas vezes a gente nem presta muita atenção nos sinais, não é? Eles são confundidos com outras coisas, por exemplo, como cansaço, falta de apetite, sabe? Hoje a gente vai entender o que é anemia e também trabalharmos na prevenção. Fica aqui com a gente, fica aqui comigo, eu fico te esperando, tá bom? Você vai responder então, seu filho ou alguma criança da família já teve anemia? Como vocês descobriram? Estou esperando aqui no WhatsApp da Rádio Novo Tempo, aqui do Vida e Saúde. Quando você já tá mandando o seu recadinho, deixa eu cumprimentar nossa convidada, nossa parceira do programa, Liliane Neto. Tudo bem, Lili? Tudo bem, Rosa? É um prazer estar aqui com você, com os ouvintes, para falar de um assunto tão importante, né? Que são as nossas crianças, em especial a saúde delas em relação ao sangue. Vamos descobrir aí um pouquinho mais sobre a anemia. Pois é um assunto muito relevante. Pena que o Raul não tá aqui hoje, gente. Raul ganhou folga, eu não tô entendendo essa contagem de folgas, entendeu? Acho que a Axa tá me devendo já uns 10 programas de folga. Raul que tem que estar fazendo o programa aqui, não é? Mas na próxima oportunidade ele com certeza estará aqui com a gente. Tá bom? Vou te dar um tempinho, pode ser, querido ouvinte, para você participar. Enquanto isso, a gente curte um louvor muito bonito. Mas olha, não esqueça, você tem que seguir a Lili e responder a nossa pergunta. Lili, qual é o seu contato? @nutri.adventista. @nutri.adventista. Facinho, hein? Te espero. Até já. Naquele momento em que vi teus olhos, algo surpreendente aconteceu. Naquele momento eu já sabia que Deus te criou para ser meu. Coisa de filme, livros, conto de fadas. O meu coração já era seu e nenhuma dúvida eu sentia. Deus te criou para ser meu.
você chegou e eu te amei, amei, amei você e você chegou e eu amei, amei, amei você. Por tantas noites eu orei, ó meu Senhor, quero alguém pra caminhar comigo nesta vida. Por tantas noites eu clamei, ó meu Senhor, me traga alguém pra eu dividir a minha vida. E você chegou e eu te amei, 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 amei você. Oi, oi, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, música boa, não é? Deixa o nosso coração aí firme na presença do Senhor. Que bom que você gostou e nós estamos juntos e vamos seguindo por aqui. Mais uma participação. Eu pedi para você entrar em contato para dizer se você conhece alguma criança, né, que tenha tido anemia aí da sua família, seu filho já passou por isso, ou alguém da sua família, não é? Como é que foi que descobriram? E aí o pessoal tá mandando aqui várias participações. Deixa eu ver aqui a Maria Helena. Maria Helena diz assim: minha filha vivia muito cansada, sem vontade de brincar, ficava bem pálida. Fizemos exames por orientação da pediatra e descobrimos que era anemia. Depois do tratamento e da alimentação certinha, ela melhorou bastante. Ai, que alívio, não é, Maria? O Carlos passando por aqui, meu sobrinho começou a reclamar muito de cansaço e dificuldade para prestar atenção na escola e a família achou estranho e levou ao médico. O exame de sangue confirmou a anemia. Vamos lá, a gente tem muitas participações aqui, a gente vai lendo durante a programação. Ô Lili, eu acho que é a pergunta que não quer calar, não é? Se fala muito, fulano tá com anemia. Nossa, fulano tá com anemia. Mas o que é anemia? Bom, então a gente pode pensar no sangue. Sabe que cor que é o sangue? Vermelho. Por que ele é vermelho? Porque ele tem glóbulos vermelhos, que são as hemácias, né? Que vão levar o nosso oxigênio pelo corpo. E a anemia é um processo onde esses glóbulos eles reduzem e existe uma dificuldade de levar o oxigênio pelo sangue. E isso favorece com que essa pessoa ela tenha sintomas relacionados aí a essa falta de oxigenação nas extremidades, né, no cérebro, nas pontas dos dedos, em todo aí o processo circulatório. Ok. Tem muita gente comentando aqui que as crianças sentiram cansaço. Mas tem uma participação interessante aqui da Patrícia, ela diz assim: descobrimos a anemia da minha filha numa consulta de rotina. Ela não tinha muitos sintomas, mas o exame mostrou que o ferro estava baixo e foi um alerta importante. Vamos conversar sobre isso. Uma criança ela pode estar assim, desse jeito, como a filha da Patrícia aqui? Assintomática. Tá brincando, tá tudo bem, aí de repente vai lá... Às vezes a criança se acostuma com aquela condição e ela tem um impulso de brincar, de correr, né? E acaba mascarando um pouco os sintomas. É legal a gente comentar que a anemia ferropriva, que é essa anemia por privação de ferro, é a
principal e a mais comum na infância. Mas nós temos também a anemia por falta de vitamina B12, por falta de ácido fólico. Existe a anemia que é relacionada a uma falha genética, né? A talassemia, que a célula da hemácia ela fica diferente, não consegue carregar o oxigênio da forma que deve. Então, existem vários tipos de anemia e os exames de sangue são a principal fonte de informação para saber se essa criança está com anemia e anemia a quê? A qual tipo de anemia essa criança está. Eu acho que isso foi novidade para muitos dos nossos ouvintes. Não tem só uma anemia, né? Isso que você falou é bem real mesmo. Criança dá nozinho ali no pingo d'água, não é? Quando a gente quer brincar, fica até mais tarde ali. Nossa, tá tudo bem. Você tá ali quase desmaiando, mas tá tudo bem, não é? Bom, essas que a gente consegue perceber que não são assintomáticas, essas crianças, quais são os sinais que o pai e a mãe podem perceber além do cansaço? O cansaço acho que é um dos primeiros, né? Aquela criança que não quer brincar, que tá desanimada. Irritabilidade. Então, crianças que estão muito, assim, irritadas, né? Que estão fora da sua normalidade. Existe também essa... a falta de aprendizagem, ela vai para a escola, volta da escola, não sabe o que foi falado lá, às vezes a memória fica fraca, não consegue lembrar direito das coisas, fica com a mente meio enuviada, né, como se tivesse realmente, o cérebro fugiu da situação, da presença, a criança fica muito aérea, muito distraída, e isso também pode ser um sintoma da anemia. Muito interessante. O José está comentando aqui, meu neto estava muito irritado, sem apetite, com a pele pálida. Minha filha resolveu investigar e veio o diagnóstico de anemia. Depois do tratamento, ele voltou a ter disposição. E é legal comentar também a questão das unhas, né? As unhas às vezes ficam fracas, ficam parecendo um papel. Ou às vezes em formato de colher. Aí você olha a unha da sua criança, tá pra cima assim, ó. E aí isso pode ser um sintoma, é um sintoma clássico de anemia. Também a queda de cabelo, né? A criança aí vai pentear o cabelinho dela, cai bastante cabelo. Possivelmente tem uma anemia presente aí também. É legal você falar sobre isso, porque se a gente ficar só focado no cansaço e na palidez, a gente perde esses sintomas, sinais que o corpo dá, e aí o pai não vai dar tanta importância, assim, cabelo, deu uma caidinha, deve estar irritado, né? Ou tá irritado, aliás, caiu o cabelo pode ser emocional, né? Tá irritado, aconteceu alguma coisa na escola. É interessante porque senão os sinais vão passar desapercebidos. Um comentário que você pais, trouxe né? aqui de um participante é a questão da palidez, né? Você olhar ali dentro da pálpebra da criança, vai estar ali mais clarinho, ou às vezes na mucosa da boca, pode mostrar também que existe uma fragilidade ali nos glóbulos vermelhos e por isso que a criança fica mais pálida. Tá, ok. Você falou que existem várias anemias, né? Sim, que não é só uma. A gente olha para anemia e fala assim, é falta de ferro. E as outras? Falta do quê? Falta do quê? Falta muita coisa, né? Uma delas é a vitamina B12, que é uma vitamina que hoje se entende um pouco mais. Antigamente falava assim, quem tem deficiência de B12 é quem não come carne. Mas não é. Existe todo um processo de absorção do nutriente que às vezes não acontece da forma certa. E essa vitamina também, ela é muito presente, muito comum. Existe a deficiência do ácido fólico, então principalmente as crianças que não comem muita verdura, não comem muito feijão, comem muito lanche, tem a deficiência do ácido fólico, até por isso que o governo coloca nas farinhas, né, o enriquecimento do ferro e do ácido fólico, por ser uma dos nutrientes assim, mais frágeis, né, dentro da infância principalmente. A gente tem essa deficiência da talassemia, que ela é uma característica genética e precisa ser investigado, né, para que seja de fato tratado pelo hematologista. Então, aí quando falta, vou pegar aqui a B12 e o fólico ali que você falou, quando falta isso, e aí aparece anemia, na verdade tá faltando o que no corpo? O que a falta da B12 faz no organismo de uma criança se tiver em falta? Principalmente as questões mentais, né, esse clareza do aprendizado, a questão da memória vai afetar. As extremidades tendem a ficar com formigamento. Então a criança fala assim, mãe, minha mão acordou formigando, meus pés acordaram formigando. Pode ser aí potencialmente a B12. E do fólico ali? O fólico também, ele tem relacionado ao sistema nervoso, principalmente.
Ok. E isso é identificado com facilidade aí nos exames de sangue. Ok. Participação da Roberta, ela diz: percebi que meu filho estava mais sonolento que o normal e cansava com facilidade. O pediatra pediu exames e confirmou anemia. Aprendemos a importância de acompanhar a alimentação, fazer o acompanhamento médico. Ok, que bom. Eu acho que isso é muito importante, sabe, Rose? Que Porque ficou bem, né? as pessoas, elas pensam só na alimentação como uma fonte de problema. Vamos solucionar os problemas através da alimentação. E quando a gente fala de anemia, a gente tem que abrir um pouco mais o nosso leque. Não existe só anemia por deficiência nutricional. Porque nós somos o que nós comemos e o que nós absorvemos. E nesse quesito da absorção, a gente tem uma grande lacuna. Muitas crianças, até por hábitos de vida errado, né? Dormir mal, comer muitos farináceos, muita comida branca, né? Muita comida sem nutrição, uma irritação intestinal, uma inflamação intestinal natural, faz com que o organismo não consiga absorver os nutrientes. Então, às vezes, essa criança come, né, algumas fontes de ferro ou algumas fontes de B12, mas não conseguem absorver. Porque, por exemplo, a B12, para ela ser absorvida, a gente tem uma chavinha lá no estômago, na parte do estômago, que precisa ser o fator intrínseco que vai se ligar com o fator extrínseco, que é a B12. E se esse estômago está inflamado, porque existe toda uma alimentação errada, ou alguma condição clínica que faz com que isso inflame, a criança pode comer a B12, suplementar a B12 e aquilo não sobe. Porque existe uma condição clínica. Então, a gente precisa realmente de um acompanhamento médico, né, de um olhar clínico para ajudar a encontrar os porquês essa anemia apareceu e como que pode ser resolvido. E nem sempre é suplementar endovenoso, suplementação de cápsulas. Muitas vezes existem fatores, por exemplo, a doença celíaca. A criança tende a ficar com várias deficiências nutricionais, anemias de uma forma em geral, de várias origens, e na verdade o corpinho dela que não está conseguindo absorver o nutriente. Ok. Além desses exemplos que você comentou, tem outros grupos de criança que vai ter ali, vão ter mais facilidade de desenvolver anemia? Pega a ideia. O principal questão de deficiência nutricional relacionada à anemia, né, depois do baixo consumo, que aí seria o primeiro, o segundo, na verdade, são as parasitoses, vermes. As crianças, elas põem muito a mão na boca, elas têm um nível de higiene menos cuidadoso, e elas tendem a ter mais parasitas, mais vermes, mais contato com vermes. E esses vermes, eles sugam, eles se alimentam, né? Pro verme, o ferro é chocolate. Então, ele come todo o ferro daquela criança e essas mães ficam lá, dando suplementação, às vezes, dando remédio, e não resolve. Por quê? Precisa desparasitar primeiro, porque é um importante. E, às vezes, hoje em dia, como as pessoas não estão no campo, né? A maioria das pessoas estão na cidade, elas pensam assim, verme é coisa de roça, né? Mas não é. Tá aí, né? Se você fizer o exame, mais de 60% da população está com verme. E não sabe, não desparasita, não cuida desse sentido. E aparece aí outras realidades, como a anemia, e fica lá tratando e não resolve. Então fica a dica, tem que desparasitar. Quando a gente fala de criança, a gente fala de mocinhas, por exemplo, que ainda não menstruaram. A menstruação no adulto, ela é um dos principais motivos que faz com que as mulheres, principalmente, né, aí no grupo feminino, mas elas são a maioria das pessoas que têm anemia. Mas quando a gente fala de criança, a criança não tem uma perda de sangue recorrente como as moças que já menstruaram. Então, essa perda de sangue, ela está acontecendo por algum canal. Às vezes são os vermes que estão ali sugando o sangue, às vezes alguma inflamação, né, sistêmica que está acontecendo ali e está consumindo o ferro que essa pessoa está que tá comendo, só que não chega no objetivo final. Então fica aí a dica que a gente tem que abrir um pouco o nosso horizonte, não pensar só nos alimentos como fonte de problema ou solução.
Peguei sua ideia. Pegamos, né, querido ouvinte? Pegamos a sua ideia. Vamos lá, tem mais participações? A Fernanda, ela diz assim: meu filho começou a apresentar muita fraqueza, vivia dizendo que estava cansado, achei que fosse uma fase. Mas o pediatra pediu exames e descobrimos a anemia. Vou pegar essa palavra dela aqui, da Fernanda, da fase. Existe alguma fase da infância em que essa necessidade de ferro vai aumentar e os pais precisam estar ali acompanhando? Sim, quando a gente fala dos bebês, né, a gente fala ali até os 24 meses, a gente é sabido que existe uma grande prevalência de anemia nessa fase, porque a necessidade, a demanda de ferro é muito grande. Essa criança muitas vezes está aí fazendo uso do leite materno ou o uso do leite fórmula e às vezes isso favorece com que os alimentos ricos em ferro sejam menos consumidos. Então é recomendação da Sociedade de Pediatria que as famílias elas suplementem esse ferro até os 2 anos de vida para ajudar na formação dessa criança, porque o crescimento dela está extremamente acelerado e às vezes a suplementação se faz necessária. Existem alguns recursos naturais que você pode usar também, né? Eu acho muito prático, por exemplo, o suco de uva com limão. Você coloca ali no suco de uva, pega um suco de uva de qualidade, né, que seja aí extraído da própria uva, né, de uma forma mais natural, acrescenta um pouquinho de limão e dá para a criança tomar. Isso vai ajudar ela a repor boa parte do ferro e associado aí a vitamina C para ajudar na absorção. Mas o suco de uva tem que ser qual suco de uva? Não é de caixinha também não, né? Tem que ser aquele suco integral ali, natural, exato, não é isso? Exato. Ok. Pode ser o suco caseiro também? Pode ser. Os alimentos da cor roxa, os alimentos da cor verde, vermelha, tem bastante nutrientes que ajudam aí na formação do sistema, né? E vai ajudar também a subir a sua hemácia. Então é importante você consumir principalmente desses grupos alimentares. Ah, legal você falar. Então vamos aproveitar e vamos falar quais são os alimentos com a maior fonte de ferro ali, né? Você falou aí dos vermelhos, não é? Também. Isso. Então quais vermelhos você indicaria? E fala das outras cores também. O tomate, a couve, né? Que a gente falaria aí do grupo dos verdes. Os verdes mais escuros. Para uma pessoa que tá com anemia, o verde mais escuro vai ser o melhor. Então entre o alface e uma couve, a couve, sabe? O brócolis, ele vai trazer mais ferro. A gente tem também aí o grupo dos feijões, que tem uma fonte de ferro incrível, só que você tem que deixar o feijão de molho. Então o feijãozinho ele tem que ficar de molho pelo menos de 12 a 24 horas para você conseguir absorver melhor esses nutrientes dentro da rotina, porque senão o antinutriente fica competindo ali e você não absorve bem. E sempre associar com uma fonte de vitamina C. Então, uma tangerina, uma laranja, um limão vai ajudar a absorver melhor esse ferro. E eu acho que é muito importante falar, Rose, que a gente não ouve muito por aí, mas o ferro não depende só do ferro para ele existir, porque a gente é muito quadrado quando a gente pensa em nutrição, a gente pensa assim, nutriente tal, tem que comer fonte do alimento, do nutriente. Só que para absorção do ferro, você precisa de vitamina A. Então você precisa ali da cenoura, que parece que não tem nada a ver com o ferro, mas tem. Se você tiver deficiência de vitamina A, você não consegue absorver o ferro direito. Você precisa de cobre. Então, se você não tiver uma quantidade de cobre bacana, você vai acabar não conseguindo absorver o ferro. Então, as castanhas, por exemplo, você fazer uma bebida ou uma sobremesa aí com castanha de caju, com uva passas, e você pode colocar até uma chia, você vai ter ali um alimento super nutritivo para ajudar na reposição de ferro. E a gente só pensa no ferro. Não, mas existe todo um conjunto, é uma sinergia nutricional que você precisa estar aprendendo aí para poder colocar no dia a dia. Você tinha comentado sobre deixar o feijão de molho, né? Até então eu fiquei sabendo que tinha que deixar o feijão de molho por causa dos gases. Quer dizer que então por conta do ferro também? Do ferro e do zinco. Do ferro e do zinco. Como é que seria esse de molho? Quanto tempo? Então tá. A gente pode falar de todos os grãos, né? Não só o feijão carioca, o feijão preto, não sei, né? Porque depende da região. Cada região tem um feijão mais prevalente. Mas todos esses grãos é como se você
você quisesse que eles germinassem, sabe? Então você vai lá, coloca ele imerso na água e deixa pelo menos ali 12 horas. Deu 12 horas, você joga a água fora ou troca, né? Se você assim conseguir, porque às vezes está no meio de um expediente, enfim, não consegue, mas se você puder, troca a água nesse horário. E você pode deixar mais 12 horas, ou você pode já descartar essa água e colocar para cozinhar numa outra água. Então, o processo deixar de molho é de 12 a 24 horas, dependendo aí se a sua região é mais quente, se a sua região é um pouco mais fria. Quando tá muito calor, você deixa o grão muito tempo, às vezes ele fica meio rançoso. Então, o interessante é você respeitar aí sua região para você perceber como que o grão fica. E às vezes você pode tirar essa água e também deixar ele no ar, né? Deixando ele pegar um pouco de oxigênio, que você vai ver até o brotinho às vezes saindo do grãozinho. E ali tá um ponto legal para você já consumir o seu feijão. Ele vai ter mais absorção de ferro, mais de zinco, mais de cálcio e ainda vai tá potencializando ali a proteína, porque você tá germinando. Olha como Deus é maravilhoso. De uma fonte proteica você gera mais proteína. Né? Coisa que em outros alimentos, assim como a carne, você não tem essa fonte. Que interessante você falar da carne, porque quando a gente pensa também nessa questão da anemia, popularmente a gente pensa no alimento carne ali, não é? Então qual é a diferença desse ferro que vem do animal e esse ferro que vem do vegetal? Existe, né? A ciência fala que o ferro M, que é o tipo que tem na carne, ele é absorvido com mais facilidade do que o ferro não M. E o ferro não M você precisa da presença da vitamina C, então do limão, do alimento cítrico, para poder ajudar na absorção. Isso é fato, mas a gente percebe quando a gente observa os grupos populacionais, né, de pessoas que comem carne, não comem carne, a prevalência de anemia é muito parecida. Então, é muito fácil a gente conseguir compensar nutricionalmente a presença do ferro tendo uma alimentação vegetariana equilibrada, porque tem gente que é vegetariana, mas só come massa, só come lanche, só come o tomate com alface. E aí depois, quando fica anêmico, o outro vai lá e aponta: olha só, você fez errado, olha só como você faz, porque você é vegetariano, mas não é por ser vegetariano, muitas vezes é porque come mal. E isso pode ter em ambos os grupos. Interessante, Lili. Muito bem. Vamos lá, participação. Deixa eu ver aqui. A Eliane diz: minha sobrinha ficou muito pálida de uma hora para outra e perdeu o apetite. Tá aí, Eliane, a gente espera que ela esteja bem, em tratamento, não é? Aqui uma perguntinha de ouvinte, que muita gente pensa que aumentando o consumo do feijão, vamos comer mais feijão. Terminou a hora, olha só, gente, já terminou a hora. Não vou nem fazer a pergunta agora, Lili, daqui a pouco a gente volta depois do intervalo, porque a minha chefa falou, agora termina segundo bloco, daqui a pouquinho. Até já. Novo A Novo Tempo preparou um material especial para você que gosta de aprender ouvindo. O Deus que Fala é um guia de estudos da Bíblia inteiramente em áudio. Ideal para escutar enquanto se exercita ou descansa no conforto da sua casa. Envie agora uma mensagem de texto ou áudio com a frase O Deus que Fala para o WhatsApp 12982000062 e comece agora. A água é vida. Ela melhora o humor, Ajuda na digestão do corpo. Reduz os riscos de câncer. controla a pressão sanguínea, Garante uma pele hidratada e saudável. Elimina substâncias tóxicas do corpo. ajuda a absorver nutrientes. E melhora o funcionamento do cérebro. A água é essencial para a vida. E você, já bebeu água hoje? Uma campanha da Rádio Novo Tempo. O melhor da música cristã, aqui na Novo Tempo. A gente entende a beleza do plano de Louvor e adoração. pra mim, se acostuma comigo. Fui admitido e disso eu bem sei. Olhe bem pra mim. A música não para. Meu abrigo, seguro
Ouça todos os dias aqui. Muito mais feliz, muito mais feliz, muito mais feliz. A Voz da Esperança. Sabia que a Rádio Novo Tempo também está no Deezer e no Spotify? Sério? É sério! Você pode seguir os seus programas preferidos e ouvir sem interrupções. Tem consultório de família, lições da Bíblia, máquina de histórias e outros programas. Que legal! E como eu faço para seguir? É bem simples. Você vai procurar pelo nome do programa e clicar em seguir. Vou fazer isso já. Novo Tempo, a sua melhor companhia. Sua família precisa de mais diálogo e compreensão? Eu sou Sheila Lima, terapeuta familiar. No meu programa, eu abordo temas essenciais para a saúde das suas relações familiares. Com experiência e sensibilidade, eu apresento ferramentas sempre práticas para resolver os seus conflitos e fortalecer os vínculos entre pais, filhos e cônjuges. Invista no bem-estar da sua família. Não perca o programa Lar e Família, só aqui na Rádio Novo Tempo. Vida e Saúde. Oi, oi! Estamos de volta! Bom dia para você! Estamos apresentando Vida e Saúde e a gente está batendo papo sobre um assunto muito importante, viu? Anemia em crianças, como prevenir e identificar os sinais. Você já mandou sua pergunta, já deu o seu oi. Eu quero aproveitar a oportunidade de oferecer a você essa revista que está aqui, olha, com a gente. Essa revista mora no nosso coração, A Máquina Humana, porque ela já ajudou tanta gente a cuidar da saúde. Teve gente que até emagreceu, porque começou a acompanhar aqui, verificar e selecionar melhor a alimentação, a dormir melhor, tomar mais água, fazer exercício físico. E aí é claro que vem várias consequências. Tem o bem-estar, tem a perda do peso, tem o seu paladar fica mais ali apurado e tantas outras bênçãos que você recebe através dos remédios naturais. Vem estudar com a gente um pouquinho mais sobre estilo de vida? A Máquina Humana. Digita agora aí, A Máquina Humana, e manda pra cá, 12981510081. Você vai receber o cadastro, vai preencher, mais ou menos 30 dias, chega em sua casa, é de graça. Eu gosto muito dessa revista e sabe, Axa e Lili, só de olhar para ela eu já fico com fome. As cores que ela tem aqui, alaranjada, avermelhada, ela já provoca fome e a gente sai daqui com vontade, querido ouvinte, de ir lá no mercado, na quitanda, comprar tudo que tá aqui, ó, melancia, banana, sementes, não é? É muito bom. A sua já tá aqui, ó. Essa aqui pode ser sua. Essa aqui já é sua, mas você tem que avisar pra gente pra onde a gente tem que entregar, não é? Onde a gente tem que pedir os correios passarem aí. Então, 12981510081. Estamos de volta. Anemia em crianças, como prevenir e identificar os sinais. A Liliane Neto, nutricionista, tá com a gente. Lili, mais uma vez, deixa seu contato. Pessoal que ainda não conhece o trabalho da Lili vai conhecer mais de perto no Instagram. Então você vai lá no Instagram e olha a página nutri.adventista para conhecer um pouco da alimentação dos adventistas, do estilo de vida, o que fazem, como vivem, o que comem. Você vai descobrir tudo por lá, nutri.adventista. Muito bem. Lili, como é que a gente faz com as crianças que recusam alimentos, hein? Vários alimentos. E aí a gente quer, né, o alimento que tem ali, que vai promover mais ferro no organismo, mas sem transformar também em conflito. Como é que a gente pode fazer? Rose, a gente tem um quadro que é de seletividade alimentar, onde essa criança, às vezes, ela está clinicamente pronta ali para rejeitar determinadas texturas, determinadas cores, determinados estilos de alimentos. Às vezes essa criança ela tem um pensamento rígido, a gente vê isso muito no autismo, mas existem algumas outras condições clínicas também. Às vezes essa criança tem anemia, às vezes ela tem deficiência de zinco, e ela começa a rejeitar o alimento. Então, uma das estratégias que a gente usa é realmente suplementar essa criança para ela poder sair dos níveis críticos dessas deficiências
nutricionais e conseguir aceitar melhor os alimentos, aumentar um pouco o apetite dela, a ponto dela realmente experimentar novos sabores, porque às vezes o problema é justamente aí. E aí vira um ciclo, a criança não aceita comida porque ela tá com dificuldades nutricionais e ela vai começar a rejeitar, e por essa rejeição, ela não vai conseguir absorver bem esses nutrientes, porque vai consumir em pequena quantidade. Então aí entra o profissional para ajudar a regular isso através da suplementação. E qual é o horário para suplementar, então? De preferência, por exemplo, o ferro um pouquinho antes do almoço, meia hora antes do almoço, para não interferir aí na absorção de outras vitaminas na hora da refeição. E aí a gente fala, Rose, que existem vários tipos de suplementos de ferro, o que a gente mais conhece é o sulfato ferroso. E esse sulfato muitas vezes prende o intestino da criança. Então é importante, né, se você puder, adquirir o biciglinato ferroso, porque ele vai ser aí uma fonte de ferro na forma de suplementação que não prende o intestino, que é uma das questões que às vezes faz com que os pais desistam do tratamento. Ok. Agora, essa suplementação precisa ser indicada por um profissional, não é? Senão Sim. daqui a pouco sai suplementando sem saber até mesmo se a criança precisa ser. E é péssimo isso, porque se você dá uma dosagem alta de uma determinada vitamina que não é adequada para a criança, isso pode atrapalhar a absorção dos outros nutrientes. Então é como se fosse um jogo de equilíbrio, né? Que o profissional vai saber exatamente aí qual a dosagem de passar. Muito bem. Participação agora do Márcio. No nosso caso, descobrimos durante um check-up de rotina, meu filho parecia bem, mas o exame mostrou que ele estava com anemia. Isso nos fez perceber como os exames preventivos são importantes. Muito bem. Exato. É importante que essa criança ela passe periodicamente no pediatra, porque o pediatra, pelo menos uma vez ao ano, né, depois do 3º ano de vida, ele vai ser assim um direcionador da saúde da criança. Às vezes a criança não mostra sintomas, mas começa a mostrar, mostra sintomas leves, né, ou assintomático mesmo, mas os exames vão mostrar que precisa ser trabalhado alguma suplementação, algum hábito. Às vezes esses pais vão se perdendo no meio do caminho, né, deixando a criança comer fora de hora, comer alimentos não saudáveis. E quando a gente fala da anemia, a gente pensa em primeira instância nesse sentido de uma má nutrição. Às vezes um excesso de farináceos, né, comidas, pão, bolacha, arroz, coisas brancas, né, sem nutrição, sem vida, e essa criança fica muitos dias comendo só esse tipo de alimentos que são pouco nutritivos, e aí a anemia muitas vezes aparece pela falta de consumo de alimentos ricos em ferro. Então é muito importante que esse paciente, né, ele passe regularmente no pediatra, para o pediatra poder orientar e ajudar aí nesses hábitos e também a verificar algum tipo de deficiência nutricional. Ok. Participação dos nossos ouvintes. Olha que interessante. O que você acha? Tem a ver ou foi uma coincidência? A Silvana diz assim, o que chamou nossa atenção foi que meu filho começou a mastigar gelo o tempo todo. Achávamos que era uma mania, mas a pediatra explicou que isso podia estar relacionado à falta de ferro. Fizemos exames e realmente era anemia. É verdade. Mas é verdade mesmo? É verdade, não é mito, Como assim não. a gente vai morder? Como é que a criança sente vontade de mastigar gelo? Como assim? Porque é por conta da crocância. E às vezes a criança vai lá no tijolo e começa a descascar o tijolo e comer tijolo. Ah, tá. Isso não é mito. Não é mito, é verdade. Eu já ouvi várias pessoas falando assim, porque meu filho tava comendo tijolo. E eu ficava assim, mas como comer um tijolo? Não tem nem um alhozinho assim pra colocar por cima, um salzinho. Mas eu ficava assim na E aí dúvida, o que os como pais assim? falam? Você não pode fazer isso, menino, mas não vai lá ajudar a resolver, que é justamente porque não sabe que é um sintoma. Chama pica. Pica. É um sintoma da deficiência de ferro. Então, se sua criança tá aí com hábitos estranhos, né? Indo lá no freezer, roubando gelo, querendo comer gelo. Indo na obra do vizinho, pegar um pedaço de tijolo pra comer. Eu, quando era criança, comia. Tijolo. Já tive minha fase. Mas... Eu já até cheguei a cheirar, assim, pra ver se tinha um cheirinho. Eu falei, gente, mas como que pode? Eu não conheço ninguém, assim, próximo a mim
criança que sentia vontade, mas eu ouvi as pessoas mais antigos falarem. Mas é realmente um dos sintomas da deficiência de ferro, bem lembrado. Que coisa, bem lembrado mesmo. Bom, já que ela falou dessa questão do gelo, que é um sintoma, eu quero passar agora para as receitas caseiras que as pessoas, a vovó, né, faz para tratar anemia. Realmente elas funcionam? Por exemplo, assim, o suco de beterraba com a laranja. Você deu uma aí do suco de uva com limão que funciona. E da beterraba, que é super famosa, funciona? A beterraba, apesar dela ter essa coloração roxa, ela tem fatores antinutricionais. Então, assim, para absorção do ferro, ele é um pouco controverso. Então, você vai colocar ali um alimento que tem ferro, mas tem fatores antinutricionais que prejudicam a absorção do ferro. Então, não é um alimento que seja a fonte, assim, não seria a minha primeira recomendação, seria a segunda, mas é uma receita que, né, dentro de um contexto ali de alimentação saudável, pode ser bacana. Tá, agora, por favor, eu não sei se estou preparada para essa resposta. A beterraba, cozinhar a beterraba no feijão, realmente é uma grande fonte de ferro? Realmente tem fatores antinutricionais que pode atrapalhar a absorção do ferro. Quanta gente agora decepcionada foi obrigado a comer a beterraba cozida do feijão. Pois é, a beterraba ela tá ali nessa lista de coma com moderação. Agora outra que também tem. Tem um monte de gente que vai cair da cadeira agora, dependendo da resposta, né? E aquele negócio de colocar um prego dentro do feijão para cozinhar. Não tô dizendo nem de você sem querer engolir o ferro, né? Além desse problema, que é um problemão, isso funciona, Lili? Pois é, dizem que sim, mas não é a melhor. Por exemplo, a panela de ferro, ela é uma fonte de ferro. Ajuda as pessoas no consumo que tem assim, uma deficiência crônica de ferro, pode ajudar. A panela de pressão, não colocar prego, que é perigoso, né? Não, isso é complicado, pode acontecer um grande acidente. Pode, né? Deixa eu ver aqui. Quando a gente fala dessa questão, né, Rose, da anemia, a gente precisa pensar que, como eu comentei no começo, né, mas acho que ainda vale a pena falar sobre coisas que podem atrapalhar essa absorção do ferro. Por exemplo, o café, o chá preto, o chá mate, são bebidas muito comuns que as crianças não deveriam consumir, né, mas muitas vezes consomem e isso prejudica o próprio cacau. Né, o chocolate depois da comida, você deu uma comida cheia de ferro, nutrientes ali, vários nutrientes, e aí coloca um chocolate depois da comida. Isso vai ajudar, se for uma frequência, né, se for uma constância no dia a dia, a não absorver o ferro daquele alimento, daquela refeição. Então essas bebidas, né, o café, o chá preto, o chá mate e o chocolate, ele entraria nesse grupo assim de cuidados que a gente precisa ter para diminuir essas interferências de alimentos, fatores antinutricionais que prejudicam a absorção do ferro. É mais isso do que a beterraba. A beterraba é comida numa quantidade normal, assim como o espinafre, que também tem fatores antinutricionais, mas não sendo exageradas dentro de um contexto, ela vai ajudar o seu corpo com certeza. Já essas bebidas, não. Elas sempre vão só prejudicar. Só prejudicar, tá bom. O André tá passando por aqui, tá comentando. Minha filha sempre foi muito comunicativa, mas ficou mais quietinha, sem interesse pelas brincadeiras. Pensamos que fosse algo emocional, até que um exame de sangue mostrou que ela estava com anemia. Interessante ele ter confundido com algo emocional, não é? A gente tá sempre confundindo mesmo, né? A gente não às vezes tem uma expressão que chama apatia. Sim. Então aquela criança que fica assim quieta, moada, né, que parece que tá tudo acontecendo ao redor dela e ela tá apática, ela tá sem expressão, e isso é um sintoma da anemia. Então, às vezes, para você devolver aí a alegria para sua criança, você precisa dar uma investigadinha aí no ferro, nos exames, né? Em geral, a gente descobriu que são vários nutrientes que existem dentro desse contexto, mas é muito importante, então, a gente só relembrar, Rose, as anemias, elas podem vir
da má ingestão, né, de você comer menos do que deveria, pode vir de você não conseguir absorver esse nutriente porque o seu corpo está inflamado, o corpo da criança está inflamado e isso prejudica a absorção. Pode vir de fatores antinutricionais, por exemplo, eu como iogurte todo dia depois da comida. Isso vai, o cálcio do iogurte vai competir com o nutriente dos feijões, por exemplo, da salada e não vai deixar absorver. Então, entender um pouco de nutrição, por isso que essa revista é tão legal, entender um pouco do momento de cada alimento vai te ajudar a ter uma sinergia nutricional. Então, a vitamina C vai ajudar a absorver e o cálcio vai prejudicar a absorção. Então, tem coisas que com a nutrição você consegue aprender e colocar as coisas na hora certa para conseguir uma boa nutrição e um bom equilíbrio. Legal. No bloco anterior você falou do feijão, que a gente poderia colocar uma vitamina C ali, não é? Mas não no feijão, não é, Lili? É na massalada, né? Só para deixar claro para os nossos ouvintes. Né? A vitamina C, ela se perde com muita facilidade. Então, se você tempera, por exemplo, uma soja com feijão, quando você cozinha essa soja, você vai perder a vitamina C daquele limão, por exemplo, né? Sim. Então, você deveria colocar esse limão acompanhando o prato, mas não necessariamente em cima do grão, né? Você pode colocar na salada, por exemplo. Na salada, ok. Isso, é uma boa estratégia. Como é que faz essa questão agora do tratamento do ferro? A gente já falou, tem a fonte de alimentação, tem suplementação, tem algum medicamento quando não funciona, o ferro continua baixo? Como é que faz? As pessoas usam muito o ferro endovenoso, né, através ali quando a anemia está muito grave. Então às vezes existe uma recomendação médica para que você coloque o ferro de uma forma endovenosa, mas a maioria dos casos você resolve muito bem através da suplementação via oral e também da alimentação. Lembrando que se esse intestino estiver inflamado, se essa criança tem uma doença celíaca, se ela tem hábitos de vida muito ruins, quando ela come ferro ela não consegue absorver. Então é preciso fazer uma investigação um pouco mais profunda, caso você tente suplementar e mesmo assim a ferritina continue baixa. Aí você tem que partir para uma segunda investigação e tentar entender se existe alguma coisa orgânica que está acontecendo e esteja prejudicando aí a sua criança de melhorar esse quadro anêmico. Ok. Tem mais participações chegando aqui em relação à criança que está com excesso de peso. Uma criança acima do peso, ela sofre com anemia? A gente tinha aquele mito, né, que a criança que está mais acima do peso, mais gordinha, ela está mais nutrida. Sim, existe uma né? crença da avó, né, que é assim que a coisa funciona. Só que a gente sabe que a obesidade, ela é um dos fatores de deficiência nutricional. Então aquela criança pode estar um pouco mais cheinha, porém ela está com anemia, né, ou com outras deficiências nutricionais, porque o excesso de caloria não quer dizer que entrou excesso de nutrientes, quer dizer que essa criança ela comeu talvez de uma forma mais irregular e fez com que ela aumentasse o peso. Então sim, a anemia ela pode aparecer também dentro de um quadro de obesidade. E a gente precisa trabalhar isso de uma forma bem cuidadosa, porque até essa disfunção do ferro pode fazer essa criança comer mais, né, de outros alimentos, por exemplo, como carboidrato, e prejudicar ainda mais esse quadro de obesidade. Tá, ok. Participação do Paulo. O mais curioso é que meu sobrinho dormia bem, mas acordava todos os dias já cansado. A família investigou várias possibilidades antes de descobrir que a causa era anemia. Depois do tratamento, a disposição dele mudou completamente. Então tem que ter essa atenção, né? Todo mundo que tá passando por aqui tá comentando que quem fez o tratamento deu uma melhorada, não é? Ali. A criança cansada. Você falou algo que me chamou bastante atenção, é que a gente tem que prestar atenção no comportamento da criança. Então, de alguma forma, a criança pode sinalizar pra gente, não é? Normalmente sinaliza, né? Os bons olhos atentos clínicos de um pai e de uma mãe cuidadosos, né? Vai ajudar essa criança a ser investigada a tempo e conseguir encontrar tratamento em tempo hábil. Porque às vezes a vida moderna é tão corrida, né, Rose? Para acompanhar assim, esses detalhes da criança,
criança, que os pais às vezes veem as crianças só à noite. Sim. Não tem um relacionamento no dia a dia por conta das condições de trabalho, por conta dos horários, né, da criança dentro de escolas que passam o dia inteiro. Então é importante ir nas reuniões de pais, compreender com as pessoas que cuidam, né, os avós, como é que está o relacionamento interpessoal dessa criança, para entender se existe algum sintoma que precisa ser trabalhado. O primeiro profissional a ser procurado é quem? É um nutricionista? É um pediatra? O pediatra acaba sendo a porta de entrada para a identificação desses quadros, né? Porque os pais muitas vezes não sabem que a questão é nutricional. Então, eles vão ao médico na tentativa, assim, de começar a investigação. Sim. A partir do momento que descobriu que é uma anemia por conta de falta de ferro, por conta de falta de vitamina B12, por falta de ácido fólico, vai ser identificado, e ali o nutricionista vai entrar para poder ajudar essa família a encontrar os alimentos certos para essa nutrição, ou talvez uma suplementação quando necessário. Algum mito sobre a anemia infantil ali que você gostaria de falar? Tem algum mito? Eu acho que eu voltaria, Rose, nesse de que a gente, se eu comer alimentos ricos em ferro, eu absorvo ferro. Porque, como eu falei, muito da anemia está relacionada aos vermes. Né? A gente tá ali comendo, às vezes, alimentos nutritivos, né? Essa família, ela cuida da alimentação da criança, a criança come verduras, vamos ver o quadro ideal, né? Come feijões, e mesmo assim essa criança tá anêmica, né? Às vezes com uma barriguinha diferente, né? Uma barriguinha mais durinha, tá apática, tá triste, e você acaba desparasitando ela, e ela volta a ficar aquela criança alegre e feliz como antes. A gente vê isso, Rô, sabe em quem? Nos bichinhos. Quando os cachorrinhos, né, estão aí com verme, e a gente às vezes dá o remedinho de verme, eles voltam a ficar alegres, contentes. Engraçado como isso acontece e realmente funciona com eles, e às vezes a gente desparasita o bichinho e esquece de desparasitar as crianças. Ai, eu achando que o mito seria o tijolo. Tá vendo, gente? Tá vendo? Bom, mais uma perguntinha aqui. Que você tá tirando foto minha e sua e mandando pra gente aqui. Top. Olha, depois eu vejo aqui, né? Tirando foto, nossa, aqui. Vamos lá. Depois que a anemia é tratada, quanto tempo leva para o organismo e o desenvolvimento da criança voltarem completamente ao normal? Bom, depende do nível de agressividade que essa anemia chegou, né? Mas pelo menos aí de 4 a 8 semanas, um tratamento constante vai ser necessário, sim, acompanhar, né? E provavelmente nesse tempo a tendência é que a maioria dos casos seja resolvido. Ok. Participação da Denise. Descobrimos por acaso quando meu neto precisou fazer exame antes de uma pequena cirurgia. Ele não apresentava sintomas evidentes, mas os resultados mostraram anemia. E assim, um quadro clínico, né, que é importante eu abrir, mas não é para que todos fiquem preocupados, mas que é importante vocês saberem, é que quadros de câncer, por exemplo, um dos primeiros sintomas clínicos que a gente vê é a anemia. Então, um adulto, né, principalmente homem, que não tem nenhuma perda de sangue aparente, quando, né, existe um início de investigação de câncer, a gente percebe que a anemia acaba sendo algo presente. Isso acontece também nas crianças. Então, é importante que a gente não pense assim, é tranquilo, é só um nutriente. A gente precisa ir a fundo do porquê esse nutriente não está sendo absorvido da forma como deveria. Muito bem. Lili, a gente está quase encerrando o nosso programa, mas eu acho que é uma dúvida dos ouvintes, né? Que dá para criar hoje uma criança completamente vegetariana, completamente vegana, em relação a gente pensa no ferro, na anemia. Isso é uma questão importante, Rose, porque a gente precisa ter um equilíbrio dentro da criação da criança, né? E às vezes a gente não tem informação nutricional suficiente para poder cuidar desse detalhe. Então, enquanto você está aí gestando, vá fazendo sua pesquisa, vá considerando, né, passar no profissional para te ajudar, porque
quando você está falando de uma vida tão novinha, né, de uma criança, é importante que você faça interferências positivas na vida dela e que isso seja bom. Eu acompanho muitas crianças que são vegetarianas, eu vivo numa comunidade onde existem muitas crianças que são vegetarianas, também são vegetarianas estritas, e eu vejo pais muito cuidadosos e crianças muito felizes e saudáveis, né? As minhas filhas são vegetarianas, a minha mais velha de 6 anos está quase do meu tamanho, ela é super alta, né? Então não teve nenhum prejuízo de crescimento, é uma criança alegre, as vitaminas estão todas equilibradas, então é possível sim, só que fazendo isso com cuidados, né? Sendo zelosos aí, hoje em dia a gente tem muito mais informação e considerando sempre o resgate da alimentação natural, porque às vezes a gente quer criar uma criança num mundo normal, onde existem muitos pacotes por aí, né? Onde você faz compras ali no carrinho e coloca um monte de comidas que não são aí tão saudáveis e tira um alimento que é um alimento nutricionalmente rico, que é a carne. Então você coloca uma alimentação pobre, tira um alimento que é nutricionalmente rico e acaba tendo uma criança doente. Então é ideal que você faça uma nutrição com comida de verdade, porque isso vai garantir 95% dos nutrientes, e os outros 5% que você precisa reavaliar, é importante você sempre estar aí acompanhando para que os exames, né, e com os profissionais, para te ajudar a ter um desenvolvimento bom aí da sua criança. Muito bem. Lili, eu quero deixar bem claro que por mim a gente ficava até de tarde conversando aqui, mas sabe aquela pessoa de blusa verde? Ela já fez sinal que faltam 50 segundos para encerrar. Obrigada, Lili. Deixa pra gente mais uma vez o seu contato. A Lili é nutricionista, ela tá sempre aqui com a gente gosta muito do trabalho dela e voltará mais vezes, com certeza. Obrigada, Rose. Então vocês podem me achar lá no nutri.adventista, que será um prazer recebê-los por lá. Muito bem, gente, até a próxima. Muito obrigada pela participação, tá bom? E a audiência. Até!